Hemos estado discutiendo acerca de la batalla de Ipso y llegamos a esa batalla mediante el estudio de Pirro. Vimos que Pirro representa al rey del sur y empezamos a trazar la historia de cuándo fue que él comenzó a envolverse en estos asuntos A gente começou a discutir y cómo eran los momentos del mundo en aquel tiempo. apenas revisando alguma da sua história Y passada. al estudiar su vida temprana, As pessoas ficam confusas da vimos razão que por en su historia quem apoia Trump. ocurre durante la Que o época problema dele de com la o separación del Ocidente. imperio de Alejandro. A gente vai tentar discutir isso um pouco, não em grandes detalhes. Él murió algunos años después de la Mas muerte de apenas o que Alejandro está Magno. acontecendo dentro da Rússia. Nós discutimos um pouco quando falamos sobre o rei. Y él se empezó a envolver Que eles en la Cuarta tinham Guerra de los ditador Diádocos, sobre o czar. donde tenemos a 5 generales A gente luchando por tende a el pensar imperio de dele como Alejandro. se fosse bom homem. Que quem veio depois dele foi Lenin e Uno de estos Stalin. generales es mucho más fuerte que los otros Ele 4. era ditador. Y Pirro entra en alianza con el hijo de ese general. Então Y luego, este general, el más poderoso, que aconteceu por uma razão. él se llamaba Antígono, Ele seguiu seu próprio povo e matou manifestantes. entró en guerra con 3 poderes aliados. Então eles saíram do czar Nicolas, Esos que era eran ditador, Seleuco, Casandro y Lisímaco, para uma revolução brutal, conoci- para uma guerra conocidos como las fuerzas aliadas o los 3 aliados. Então o povo russo teve Así que Lenin, este es el general poderoso. então Stalin. Milhões de pessoas morreram. Y él se encuentra con esos 3 generales en batalla Morrer de fome até de a Ipso. morte durante o seu Él regime. no está peleando solo, O él está peleando junto con su hijo Demetrio. Pirro está en una alianza con este Demetrio. a mulher de Stalin não podia lidar com isso. Y esta guerra de los diádocos, esa cuarta guerra, termina en la batalla de Ipso, O programa de en el año 301 a.C. Y nosotros llegamos a entender, mediante las estructuras, pessoas passavam fome. de que Ipso representa el año 2016 Aguentar isso mais. Ela se matou. y las elecciones en Estados Unidos aquel año. Numa noite de novembro. No 9 de novembro. Y cuando por primera vez levantamos el asunto de Ipso, Então eles saíram do czar Nicolas. yo hice el punto de que eso se puede ver y debe verse en más de un nivel o punto de vista. Primeira Guerra Mundial. Que foi uma derrota Y terrível. prácticamente pasamos 2 clases mirando el primer punto de vista, Que foi tão brutal. haciendo aplicaciones. Depois que Stalin morreu, Y ayer empezamos a ver esa batalla desde otra perspectiva, Stalin una foi o segunda primeiro perspectiva de ver esa batalla. Esta sería nuestra primera perspectiva. também iriam persegui-los. Então quando chega o tempo onde eles chegam a Gorbachev, En esta batalla tenemos a Antígono. grande acordo por ¿Y quién representa a Antígono? grandes problemas por alguns anos.
tudo isso aconteceu nos últimos 100 anos. Hermano Emilis, ellos están peleando porque ellos no luchan uno contra el otro en esa batalla. É orgulho de ser russo ou da União Soviética. Antígono y Demetrio no están peleando el uno contra el otro. Então, quando eles viram Ellos que os están Estados peleando Unidos contra los tres engajaram aliados. nessa Guerra Fria, as pessoas queriam ganhar. Porque son aliados. ¿Clinton y Trump son aliados? No, pero Demetrio y Antígono. Mudar o governo Sí, en esa batalla ellos son padre e hijo, e as pessoas começaram a protestar. pero en la aplicación, E aquelas pessoas que queriam que o comunismo terminasse, ¿por qué nosotros no queremos verlos a ellos luchando el uno contra el otro? levou isso para as ruas. E a gente sabe que a União Soviética caiu. As pessoas estavam esperando por algo melhor, mas Boris Yeltsin chegou ao poder. Porque ellos están interesados en esos tres aliados que son las tres ramas del gobierno. As oligarquias Así que Clinton no quiere la e torre de as Trump, corrupções. sino que ellos están peleando por algo que es diferente y separado de ellos. Então, o fim do comunismo não trouxe prosperidade. Y esas son los tres ramos del gobierno de Estados Unidos: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Não apenas isso, Hermano Ethan, era uma humilhação ¿qué significa el nombre Antígono? para culpar os Estados Unidos. Cair diante dos Estados Unidos e logo ter um presidente como Yeltsin. E alguém que vai envergonhá-los por estar Su nombre está compuesto por dos palabras. Então, não posso imaginar apenas 2 ou 3 gerações sofrendo tanto. Mas eu acho que é válido considerar Como ancestro, porque Vladimir Putin tinha como o en comparación tão a altos. su ancestro. São nas campanhas dele. Mas tudo que ele teve que fazer é tentar ganhar por uma grande margem. Ele não precisa de corrupção para ganhar. Así que Antígono significa como los ancestros o su ancestro, Tem morrendo. o en comparación a sus ancestros, comparado con su ancestro. Mas ele é popular na Rússia. Cuando consideramos el imperio griego, Parte. Entre él era igual a quién? e cerca de metade da Rússia, Igual a Alejandro el Grande. 50%, se arrependeram pela Podemos hacer un alfa y un omega. e eles desejam que pudessem ter. Puedes tener a Alejandro, Mas isso é, em sua maior parte, a população mais velha. tenemos a Alejandro y Antígono. Lembram muito da história e dão apoio El comienzo y el fin, el alfa y el omega. e dão apoio a. Ellos están tratando de construir el templo, el imperio. Então, eu acho que é importante Y Daniel, él consigue brincar esas 4 guerras de los diádocos que ele é querido en Daniel 8:8, por muitas pessoas. Mesmo pessoas que por causa de que por Antígono todavía el imperio está siendo atraído a ser uno. alternativas não têm sido assim tão boas. Pero cuando muere Antígono, Sobre os cerca dos sobre os últimos. Alejandro es el que había construido el gran imperio E uma coisa que ele tem sido y Antígono capaz estaba tratando de hacer la misma cosa, reunir el imperio. é trazer de volta Por lo cual podemos decir que tenemos a Washington, de ser russo. que son aquellos tal vez que estuvieron en cuando se escribió la Constitución,
Y tenemos a Clinton, ligada agora a poder global. que ella apela a la Constitución. Apela, Não tem mais nenhum sentimento de vergonha. De alguma forma agora você está perdendo para os Estados Ok, Unidos. como la que sostenía la Constitución. Obama también. Ele também tem uma quantidade surpreendente Podemos ver entonces que Antígono entra en esta batalla em outros con un países ojo. e no Ocidente. Así que en una batalla anterior, Parte, él había perdido un ojo por causa de una flecha. porque as pessoas, había nacido de forma con dos crescente, ojos. quer ver grande poder. Uno lo había perdido Parte antes. disso é devido Mataron a Antígono en esa ao fato batalla, de que ele é tão bom no que ele faz. simbolizando así la pérdida del otro ojo. Não simplesmente Y podemos hacer la aplicación de los dos cuernos. culto de personalidade, culto à sua personalidade no seu próprio país, Uno cayó en 1844 ou uma máquina de propaganda. y el otro cayó en el 2016. O que ele fez foi El exportado. cuerno protestante y el cuerno republicano. Então agora milhões de americanos assistem aos programas de TV da Rússia, do Estado da Rússia, para obter suas notícias. Ou sites russos. Eles nem sequer se ¿Cómo dão podemos conta decir do que eles estão Antígono assistindo. es el omega de esa línea, Os sino- princípios da desinformação sino que si sus sucesores no intentaron reunir que a el KGB imperio? usa Te voy a leer una cita é de de un libro que se llama Los puntos de inflexión en los imperios del mundo antiguo. esconder ela. Antígono estuvo tan cerca de lograr lo imposible, Então a ideia de ter canal reunir de y notícias unificar el imperio de Alejandro. como a Rússia hoje, Y en el último obstáculo isso que faz no bom salió jornalismo exitoso. a maior parte do tempo para que as pessoas confiem. Fue el último hombre serio que intentó eso Quando Putin invade a Ucrânia, para alcanzar tal clase de sueño. Con nós su estamos muerte, lá. un nuevo tiempo comenzó. Nós El não imperio de estamos lá. Alejandro Isso é conspiração do Ocidente. Se fue quebrado para siempre E eles são então capazes entre de semear los essas generales que quedaron. E mesmo nesse Y momento, nunca fue reunido jamás. as pessoas desafiam o que eu estou dizendo. Y cuando miras el imperio de Alejandro, E as fontes de informação en el tiempo de Antígono, para desafiar isso, él casi mantenía el control de todo el imperio. viram na Rússia, no jornal Él russo. comenzó a perder Babilonia con Seleuco, E eu acho que se a gente sabe em qual tempo estamos vivendo, pero en el punto más alto de su poder, Antígono casi tenía el imperio tan grande como el de não Alejandro. deveríamos ir para as nossas notícias. Y su meta era mantener el mismo imperio. Começou com os primeiros anos dele, Pero cada uno de esos hombres allí querían crear su propio compará-lo imperio. com Stalin. Stalin foi treinado de uma forma particular. Un imperio construido en Babilonia o Egipto, E Lenin testificou da pero sua no era brutalidade, considerado el imperio de Alejandro el Grande, porque Lenin disse de Macedonia, de donde era él. que para ganhar uma guerra Así que civil, nós entre devemos Alfa y ser Omega brutais. Mas o que podemos Lenin comprender acreditava que Hillary representa la quando clase uma guerra civil establecida, termina, você não tal usa como esses existió métodos no seu desde próprio povo. 1798. Y el cuerno Você nunca republicano. usa isso nos seus colegas los Estados no Unidos. governo. Pero en esta batalla, Você nunca deveria esos perseguir elefantes de e matar guerra, os que eran seus como unos rivais. 400 o 500, Mas Stalin não estava capaz, ele não era dividieron o capaz de separaron a separar Antígono de sus tropas o que ele fez contra y lo os dejaron inimigos- sin protección. os inimigos
inimigos do comunismo, ele estava Así que esa es fazendo una o seu aplicación de la próprio batalla de Ipsos y las elecciones del Onde isso 2016. acabou se exibindo foi na guerra da Chechênia. Ayer comenzamos a hacer otra observación. Ambos, Putin e Lenin, mostraram a eles mesmos, Queríamos entender esto mostraram o que eles desde eram un par de otros ángulos. com essas primeiras guerras na Chechênia. Esa cita que leí para el hermano Emilis, E Lenin quisiera leer el reconhecia próximo que Stalin párrafo. não podia separar as duas coisas. Podemos comprender que en esta perspectiva, en esta batalla, los tres aliados ganaron la batalla de Ipsos. Da mesma forma como ele se comportou na guerra civil. Então, a forma como Pero Stalin lutava, de esa batalla, usando violência e medo, Demetrio, que era más débil, se convirtió en rey passivas, y Pirro continuó invicto. fazendo na guerra civil a En mesma este forma que ele fez Párrafo siguiente dice que para aquellos que ganaron la batalla de Ipsos, estos tres aliados, ellos tuvieron la capacidad de dividir el imperio de Antígono, un gran imperio. que Stalin tinha acabado de Pero reivindicar dice que casi enseguida, como ellos estaban dividiendo el imperio de Antígono, seus generais. Praticamente todos os eso generais provocó rebeldes foram o mortos sembró la semilla para una siguiente batalla o guerra da Segunda Guerra Mundial. en Siria inmediatamente. Uma das razões por que eles Las semillas para atacar Hitler. de una nueva guerra entre Seleuco y Ptolomeo, Ele matou tantos de seus generais todos intentando tomar el control de Siria. que eles estavam fracos quando Hitler invadiu a eles. Entonces, de Ipsos es el comienzo de otra guerra, Então, o podríamos llamarlas las 6 guerras. ele governou assim como ele lutou. Y entonces, estas 6 guerras salen de la batalla de O Ipsos. treinamento de Putin não eram nesses métodos, Nos lleva a que en el final de esa cuarta guerra siria, habilidades diferentes. donde conseguimos la batalla de Rafia, E como y en el final de esa guerra tenemos la batalla de Panion, de la quinta guerra. Esta es nuestra primera perspectiva. contra-inteligência. Nuestra segunda perspectiva de Ipsos se relaciona con Daniel 11 Em guerra de informação. y las batallas de Rafia y Panion. Informação, manipulação, espionagem, todas essas coisas. Mas também para Está en una página web você deve que significa você deve explicar puntos de inflexión en el mundo antiguo. e você pode Y esa página tiene un título que dice ¿qué tan significativo fue la batalla de Ipsos? Y da una descripción bastante buena de esa batalla. protestos. En esa primera perspectiva Perdão? tenemos al rey del norte y al rey del sur. Fizeram o quê? Em Y vários sabemos que el reino del norte y sur, da polícia porque podemos construir una línea de reforma entera para mostrarla. e eles ameaçam o En esta clase solamente estamos hablando de Ipsos como tal que está nesse y tratando de verla a través de 3 líneas de reformas diferentes o a partir de 3 líneas de reforma diferentes. ligar para Moscou. Tenemos la línea de reforma que podemos tomar de la historia de Pirro. Ninguém vai dar nenhuma ajuda ou conselho. En ella encontramos la batalla de Ipsos. E no final ele tem que Tenemos la batalla de reforma de Seleuco y Ptolomeo en Daniel 11. os manifestantes sozinho.
Y en E ao el 11, ameaçá-los versículo de 4, tenemos la batalla de Ipso. ser atirados, ele pode prevenir que eles invadam essa Y luego, posição. antes de que terminemos, vamos a dar un vistazo a la guerra a la Segunda Guerra Mundial Encontrar. y la invasión de Polonia. Quando a Así que en vez de que pasemos por toda la historia y vida de Pirro, nada, ele sai da KGB quiero que cabemos un poco más solamente en este hito de aquí. política local de 1991 até Y cuando 1996. ya terminemos con el 2016, vamos a seguir entonces estudiando la línea de Pirro. Então foi sugerido Así que que ayer nos desviamos un poco a investigação mostrou que havia y corrupção, nos fuimos a Daniel 11 y a Rafia y a Pania. corrupção que ele havia criado. Y habíamos visto estas 6 guerras sirias, Ele passou por alto. Mas eles não demitiram ele. Em 1998, ele se moveu a Moscou, ele se mudou para Moscou. E Boris Yeltsin Estas son coloca las ele 6 como guerras presidente sirias. da FSB. Daniel 11 FSB é a mesma salta coisa como KGB. la primera y la sexta. Então ele está sendo Y estas guerras sirias surgieron por la batalla de Ipso. Então, cerca de ano mais tarde, Porque como les dije, esa guerra provocó que se dividiera en el imperio de Antígono. o quinto primeiro-ministro em 18 meses. Encontramos que aquí en el sur tenemos a Ptolomeo. Aquí tenemos a Um ataque Seleuco, terrorista em Moscou, el rey del norte y el rey del sur. o bombardeio nos apartamentos. Y ellos no están peleando por el territorio del otro. E cerca de 300 pessoas morreram nesses bombardeios. A gente discutiu ontem que havia links Sino que ellos están luchando por esta área llamada Selesiria. e a FSB. Y al final de la batalla de Ipso, E muitas pessoas creram Seleuco, que era uma tentativa da que ganó ese territorio, bar Yeltsin. pero antes de que él pudiera tomarlo, Ptolomeo se adelantó y tomó ese lugar para él. Cujo trabalho foi bem sucedido. Pero todos sabían que ese territorio le pertenecía y le fue dado a Mais Seleuco. tarde, e Putin se tornou presidente. Seleuco como tal nunca entró en batalla por ese territorio contra Ptolomeo, As pessoas que estavam investigando esses bombardeios nos apartamentos, pero cuando estos dos hombres mueren, sus hijos son los que empezaron a luchar por ese territorio. a primeira foi Ana Politkovskaya, Y esa batalla sobre Siria, 7 de outubro. en Daniel 11, Nós falamos sobre lo encontramos en Daniel as ameaças à vida dela 11, antes disso, del 5 al 15. e a tentativa de assassinato. Então ela morreu. Daniel 11, Daniel 11 de 5 al 15. Algumas quadras apenas Y no incluye la sexta guerra siria. 7 de outubro. No aniversário Y lo que quiero que veamos es que no existe batalla de Rafia dado que isso era sin Ipso. aniversário da FSB. Si nosotros fuésemos a conectar nuestros hitos A advogada que estava continuando y pasar un hilo, o trabalho morreu. Ele, o advogado que entendiendo estava continuando o qué es la trabalho causa dela, y cuál es el morreu. efecto, Então, assim como a jornalista, entonces tendríamos que encontrar en primer lugar la causa en Ipso, uma fonte dela, e também a lei que es este desacuerdo que aconteció aquí entonces por Selesiria. que fez muito mais do que apenas Entonces, si la batalla de Rafia es 2019, bombardeio, mas ele escreveu 2 livros sobre podemos ver entonces el comienzo de ese conflicto de Rafia en 2016. uma
das pessoas mais falaram. No existe Rafia en 2019 sin 2016. E ele foi envenenado com polônio. Pero un par de cosas que olvidé mencionar, Ele é o único solamente que havia para sido revisar. na Bretanha. El nombre de Demetrio significa cosecha. Mas se você tivesse que ouvir as pessoas Entonces, cuando poderosas, pensamos acerca de Daniel 12:1, aqueles que fugiram da Rússia, la cosecha, el cierre de la gracia, que estavam fugindo de Putin, este hombre es el que está él es el hombre que nos lleva al momento de la cosecha, al cierre de la a gracia. gente sabe, a gente teria um número de cerca de 20 Y yo quisiera sugerir de que esa es una muy buena evidencia e outros também que estão conectados a eles. para entender que él es el último presidente de los Estados Unidos, Eles estão encobertos pelo governo. porque él es el que nos lleva hasta el punto de la cosecha. Então, em dezembro de 1999, Pero desde esta perspectiva, Boris Yeltsin renuncia. ¿quién es el rey del norte y el rey del sur? En Daniel 11, Putin se torna presidente. en la segunda perspectiva. Jessica. Microfone. De 1999 a 2003, ele começou a tirar, a fechar a mídia independente e tomar de volta o controle de En Daniel 11. Ele começou por fechar ou tomar En a esta mídia. historia, el rey del norte y el rey del sur es Pirro y Demetrio. Então ele assumiu o controle da máfia russa. Pero tenemos otra historia que ilustra la misma batalla. Os oligarcas no final de 2003. Agora isso funciona Seria muito como Seleuco y Ptolomeo. uma máfia do Estado. En esta batalla de Não Ipso, existe nenhuma separação entre crime organizado e o ¿qué es governo. peculiar acerca de ellos? Houve um novo presidente nos Estados Unidos por volta desse tempo. De que Ptolomeo apoyó a Seleuco. De Obama para George Bush. Sí, ellos son aliados. Aí então foi quando Putin pensou Tenés que entonces deveria a Seleuco entrando en una batalla todas suas apoyado por Ptolomeo. pronunciações sobre Y es democracia interesante que en esta batalla havia pressionado. Ptolomeo realmente ni siquiera aparece en la batalla de Ipso, E agora havia porque él recibió una noticia falsa de que la batalla ya se había perdido, como se eles algo que no era verdad. Él recibió un reporte falso, se davam pero a pesar de que él no está en Ipso, Mas então, 11 de setembro, porque si esto fuese en las elecciones del 2016, él ni siquiera tiene voto, começou a ligar para ele. pero él aún está envuelto en eso, Apoio e ajuda. porque tenemos aquí una ciudad, E ele iria falar naquele tempo. porque en esta época le pertenecía a Antígono, E como ele achava que George Bush deveria ouvir a ele. y mientras que estos tres generales o todos ellos van en contra de Antígono, Pudessem pensar sobre esse problema juntos. Chegar tenemos a Ptolomeo que estaba haciendo un sitio a una ciudad allí en Siria. como se fossem time, como se eles fossem iguais. Mas no lugar disso, George Bush ignorou ele. Así que Ptolomeo sí estaba peleando contra Antígono, aunque no llegó hasta la batalla de Ipso. E disse que ele iria Y no creo que sea una coincidencia democracia. de que esta es la ciudad de Sidón. Os ditadores eles deveriam estar tudo ¿Y dónde habíamos visto a Sidón antes? E ele disse, ou você está conosco ou ¿Dónde habíamos visto a Sidón? Según Hechos 27. uma lei internacional ¿Y qué es lo que representaba Sidón? perdão, ele quebrou uma lei internacional ao invadir o Iraque.
Então, ao tempo que você chega nessa história, era, no Iraque, habíamos dicho que eso era el 11 de septiembre eles não são responsáveis pela Al-Qaeda. y eran los Estados Unidos. Eles não têm nenhuma razão Así para que invadir o podemos Iraque. poner a los Estados Unidos en el 11 de septiembre, pero también en muchos otros hitos. Mas havia sido o propósito do Y governo no creo que sea una americano coincidencia de que justamente Sidón es la ciudad que Ptolomeo está desde tratando de sempre atacar. de 1997. Tenemos aquí Eles otra deveriam perspectiva. derrubar o governo do Iraque. Tenemos nuevamente al rey del norte y al rey del sur en una alianza, E isso promoveu a mientras el rey del norte está tomando o conquistando a un enemigo en común que los dos tienen. quando George Bush ele concorreu à presidência em 2000. En las elecciones de 2016 era Putin y Trump Campanha. en una alianza Que eles iriam implementar que iban esse plano de derrubar o y governo do contra Iraque. Clinton y Obama. Então isso não era uma coisa nova. Y es allí donde vemos la derrota o destrucción de Hillary Clinton Mas Putin, y en realidad de los Estados Unidos como tal, então ignorando como democracia. Y esa fue nuestra segunda perspectiva. os aliados, ¿Alguna pregunta? ignorando a lei internacional. E Así que cuando habíamos visto esto, noche pasada, regime violento, habíamos conseguido ver que la batalla de Rafia, volvimos exatamente o que Putin de manera hacia atrás en los versículos. Habíamos identificado a Panion, daqui para frente Panion, ele Rafia. está, De manera, en aplicación podemos ver a 1989 y 1798 isso muito bem em 2007, y 538 onde ele disse duas vezes: a lo largo de esos 10 versos. então, Pero em quisiera añadir una 2009, estructura más a todo esto. existe uma mudança Si de podemos ir a governo em Daniel todos os países. 8:8, De 2003 até 2009, nos vamos a ver, a ilustrar qué es lo que Daniel hizo. a relação entre Bush e Putin se tornou muito ruim. George Bush disse: eu não sei o que aconteceu. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Então ele disse que ele não sabia como isso aconteceu. Así que en el versículo 8:8 podemos ver de que Daniel salta de un solo general, Alejandro, perdón, hasta los 4 generales. 1999 sem eleições. Y ya hemos considerado un tiempo considerable Pelo povo. qué es lo que había pasado ahí. Esto sería el Vai ser rey, por 2 mandatos, que es la muerte de Alejandro. Eso fue en el año 323 antes de Cristo. No final desses 2 mandatos, Medvedev vai ser eleito. Ele é presidente, Putin é vice-presidente. Mas ele ainda tem muito controle sobre o governo. George Bush vai terminar o seu segundo mandato. E Esa es la muerte de Alejandro en el año 323. Obama visitou Y Vladimir luego él salta 22 años, e reconheceu que seria que nos lleva al año 301 antes de Cristo, e ao Vladimir que es donde encontramos a los 4 generales. sentar Esta es la historia de 4 guerras de los diádocos. por 40 Y la batalla de Ipso es la que termina la 4ª guerra. e disse que tudo estava errado com os Estados Unidos. Así que lo que Daniel hizo Mas Obama tinha fue de alguna manera condensar la historia.
se eles pudessem reiniciar a relação com a del momento en que cayó destruir ese imperio, se comenzó a caer, chamada pelo botão de reinício. hasta la muerte de Antígono. Se eles pudessem apenas ter novo começo, Porque si ya dijimos que Antígono y Alejandro son una persona, perdoar uns aos outros pelas lutas passadas, esta no es la historia de una destrucción. que eles poderiam reconstruir algum tipo de aliança ou de amizade. Ese cuerno republicano no que se está quebrando, no es que se está cayendo. Para Hillary Clinton. Nosotros podemos tomar a Ela é Alejandro y secretária Antígono siendo uno y podemos saltar toda esta historia que está en el medio. Ela se encontra com o ministro Porque si quisieras marcar una destrucción, la puedes marcar aquí al principio da Rússia, o al final. Sergei Lavrov. Esta sería la causa. E ela apresenta para ele ela se apresenta para ele com botão simbólico de Y efecto. reinício. Ela dá Esa es la presente causa pra ele, y es para el que efecto. ambos possam apresentar, ¿Alguna pregunta? apertar esse botão juntos. Eso es Daniel 8:8. Então existe esse Lo que nosotros entonces estamos haciendo al hacer una aplicación de este lado relação es saltando esa historia de aquí, 2011. la historia de 538, 1798, 1989. Isso começou a falhar. Daniel considera a esa historia como siendo As ruido. razões para isso Y lo que nosotros hemos estado haciendo es la misma estructura. fato interessante, Comenzamos con la batalla de Ipso a informação en el año 301 de reinício no botão. y decimos que ella es la causa. Quando eles fizeram El esse efecto botão de ella es Rafia. para dar para os russos, En el año 217 antes de Cristo. reinício escrito em cima. E no lugar de reinício, Y para llegar de Ipso a estava a Rafia, palavra Rússia, que era, coloque mais todos estos versículos, Daniel 11, que están en el medio, força nisso, sobrecarregue mais isso. son 4 guerras sirias. E o que acontece se você sobrecarga em alguma coisa? Ipso es el final de la cuarta guerra siria Aquece até que exploda. y Rafia es el final de la cuarta guerra siria. Y Daniel considera a todo esto como ruido, Então, em directamente en causa y efecto. Porque él quiere hacer es una aplicación, por eso hace así. o conhece como a primavera Y yo voy a árabe. sugerir que nosotros podemos hacer lo mismo con Ipso. No mundo árabe havia Si revolução queremos marcar una causa y un efecto, pela Tunísia. no existe Rafia ni 2019 Muitos desses países, sin Ipso en el 2016. alguns deles tinham grandes revoluções, outros tinham revoluções menores. Porque incluso esa historia de Rafia a Panion Quase todos foram brutalmente comienza con el rey del norte y del sur teniendo una alianza. E se existia Pero alguma esa coisa alianza que Vladimir Putin se cambia podia, después. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermana Annabeth? volta nos seus dias em Dresden, En la línea de las guerras de los diádocos, é que se existem pessoas nas ruas se manifestando, isso é uma obra do quisiera saber governo americano, cómo conseguimos marcar la destrucción y el comienzo, según derrubar os seus aliados. el comienzo y el fin. Yo estoy diciendo que aquí es el final de un imperio. Ele vê nas ruas pessoas protestando. Y Daniel no cubre esa historia. E imediatamente ele culpa os Estados Unidos de criar essas revoluções. Ele está com raiva. Porque yo estoy diciendo que podemos marcar el final de ese cuerno allí, en Ipso. Él dice que el cuerno se quiebra con la muerte de Alejandro. Estados Unidos.
pero luego decide pasar por alto toda esa historia de aquí. Eles tinham ditador conhecido como Gaddafi. Que Porque era entonces yo aliado, quiero sugerir que podemos ver a ese imperio todavía continuando hasta la muerte de e os ahora Estados Unidos queria Antígono. que ele fosse derrubado. Então, em 2011, seu povo Porque si começa Antígono a se es levantar como sus ancestros, entonces él es la misma persona. e Gaddafi é forçado a fugir. ¿Alguna otra pregunta? A O CIA pensamientos. fez uma promessa a Gaddafi, que eles iriam garantir que ele não morreria se ele apenas pudesse deixar o governo. No sé si te entendí bien, pero tú llegaste a decir que Daniel considera ipso como también siendo irrelevante o un ruido. Lembre-se que esse é apenas Si um tú outro aliado de leyeras Vladimir. Daniel 8:8 o Daniel 11:4, E ao mesmo tempo em que Líbia está sendo sacudida, o governo do Egito dice estava sendo en la mitad derrubado. del párrafo A guerra civil síria começou. que su reino será arrancado y será para otros fuera de Então, os ellos. aliados 11:4. de Putin por todo o Oriente Y Médio cuando estão su sendo imperio sacudidos. fue dividido en las 4 direcciones, E ele culpa os Estados Unidos por isso. al final de las guerras de Eu los acho que diádocos, os dois únicos lugares y terminan ¿dónde? onde En Ipso. foi bem sucedido Entonces yo creo que Ipso se encuentra en ese verso, Egito e a Líbia. aunque él no nombre la batalla de Ipso. Então, Gaddafi foge. A Hillary Nosotros Clinton tampoco podemos encontrar la palabra Rafia o Panion en los versículos del capítulo 11, pero sabemos que está allí. gravada. Ela estava no meio. Por lo cual yo no creo que Ipso sea un ruido o irrelevante, sino que es el link, Alguém es la historia que conecta estas dos. pegou o telefone dela, entregou para ela o telefone. E o que ela estava vendo em tempo real Entonces es por eso que consideras a esas 4 guerras sirias de allí también un ruido. vendo em tempo real eles capturando o Gaddafi. E você pode ver que ela estava tremendo, mas feliz. Mas antes disso, logo antes disso, ela tinha tomado Lo que yo podría decir que algunas personas hacen responsabilidade pessoal. es que si Ipso es 2016 y eso 2018, 2019, y que eso es el versículo 4 de Daniel 11, Derrubá-lo. Ela y que disse si esto es el 13 y el 15, Gaddafi deve ir, entonces ellos quieren encontrar esos versos otra vez y reaplicarlos nuevamente. líbio deve, eles podem determinar o seu Y yo quiero próprio decir que basados en la estructura no hacemos eso. Então, quando ela viu Esas 4 guerras nessa gravação sirias se que convierten ele en havia sido ruido, capturado, ela diz, nós vimos porque nosotros estamos convirtiendo esta historia en lo mismo que Daniel hizo. ele morreu. E eles mataram Así como él escoge algunas partes relevantes, nosotros escogemos otras. ele foi morto numa gravação. Como Parminder nos enseñó, él puede escoger primero los 4 generales y luego salta a hablar de los 2 generales. Sua vida seria preservada. Pero nosotros estamos agarrando a veces a 5 generales y 3. Mas algumas fontes Pero estamos tratando a esa historia de la misma manera. assistiu essa gravação, Hermano Matías. repetindo essa gravação 3 vezes. E ele se levantou e disse, nunca mais. Entonces nosotros vamos a usar el verso 4 y el verso Ele 11. fez isso. Eu estou segura de que ele assistiu essa gravação. Mas o seu comportamento... Entonces vamos a saltar del verso 4 al 11. Se você quiser considerar como Excelente. ele começou a se preparar para a guerra, isso tudo começou de 2011. Hermano Felipe. Se ele disse nunca mais em 2011, é assim como que ele tem trabalhado agora. La única duda que tengo Ele não... ele não permitiu que Assad fosse derrubado.
Parece medio desafiante para la mente. se retraiu da Ucrânia. Porque si ponemos en la misma línea Essa atitude. Então, em un 2011, hito antes, que es 2016, Síria. A guerra civil síria começou com essa primavera árabe. y después debería venir, es el año 538, Ele en la línea de allá a tu derecha. pessoalmente, ele coloca a culpa pessoalmente na Hillary Clinton. E ele disse assim: uma das coisas que aconteceram em 2011, Vladimir Putin era primeiro-ministro nesse tempo. Em 2011 ele anuncia que ele vai voltar como presidente. Ele se uniu ao Partido Russo. Chamou as eleições para o seu lugar. Yo entendí por qué Para as eleições do seu escogiste lugar ya no governo. cómo llevarnos del 2016 al 2019. Foi provado nessas eleições que eles haviam sido manipulados. Eles haviam sido manipulados. Dezenas e milhares Parece que no tiene de sentido para mi pessoas, mente. protestaram. Eles vieram para as ruas Entonces la pregunta es, creo, com es que cuando venimos a esta placas historia, e sinais. nosotros quisiésemos colocar el año 538, O presidente Putin deve 1798 y el resto de los otros hitos Esse era um dos maiores protestos dentro da Rússia. que ocurren y existen entre los versos 4 y 11. Desde 1991 e a queda da União Soviética. Pero la única razón Sendo diretamente que yo encuentro por la cual quisiéramos hacer eso Então Hillary Clinton vai sair es porque Daniel lo hace por nosotros. e vai usar as mesmas palavras. Si Daniel estuviese resaltando o tomando esa historia, O povo russo si él merece podía haber tomado alguna guerra de los diádocos y colocar alguna evidencia por ahí, as suas vozes ouvidas. E o pero no voto escogió deles esa historia, él escogió esta de aquí. E ela diz: nós estamos muito preocupados Hermano Matías, sobre as eleições que acabaram de acontecer. yo creo que O hacemos fato eso de todo que el foi tiempo. manipulada em favor de Putin. Então, não apenas Putin está culpando a Nosotros tomamos la historia de Jesús y escogemos el año 27, 31, 34. ele acha que ela está fazendo a mesma coisa no seu próprio país. Porque ellas concuerdan con la comprensión que tenemos de las líneas. Exceto pelo fato de que ela era uma apoiadora Y ignoramos historias que acontecen en medio de esos años. dos manifestantes. Ele então começou a perseguir a oposição. E muitos dos líderes da oposição Entonces a veces fugiram do país. decimos, no, el año 31 es el cierre de la gracia y lo convertimos en un hito en medio Você pode ver Putin se preparando para a guerra. y a veces ignoramos el año 34. Parte disso Y eso lo podemos tem entender sido como com fractales. essa moção de mísseis, Hacemos lo mismo con la historia. mas a maior parte disso tudo não está relacionado com armas. Entonces yo creo que lo que estás sugiriendo, Então, em 2013, creo que lo entiendo, pero ele estabelece ahora formularlo, IRA. yo creo que lo que el hermano Matías está diciendo Esse IRA es que podemos ir a la línea de é a Cristo Agência de Pesquisa y construir una línea de reforma basados en los versículos que leemos de esa Isso é historia, ramo da polícia secreta deles. pero luego basados por la estructura o por otra línea de reforma, Para interferir, podemos ir a la misma
al mismo lugar y hacer una aplicación diferente. essas informações. Y al hacer eso tenemos que ignorar Então, quando você hitos chega a 2016 para crear una historia diferente. e existe Está bien. essa interferência nas eleições dos Estados Unidos, Hermano Felipe, ¿entiende? isso tudo foi conduzido pela ira. Então, ele está estabelecendo isso de pelo menos 2014, ele está organizando isso tudo. De 2012, ele assume ou toma conta. Lo que yo estoy sugiriendo es que, como escogiendo Mesmo que cerezas, ele tenha assumido a mídia desde Daniel decide ignorar toda esta historia. a internet, estava Nosotros praticamente lo hacemos en nuestros estudios. depois do Nosotros vamos a esta protesto historia de 2012, aquí isso tudo começou a mudar. y yo voy a decir que esa es la historia alfa de la Babilonia moderna. Esse Una de las historias más importantes que podemos tener en este movimiento essas restrições, né? es entender la Primera y Segunda Guerra Mundial. E Pero Daniel ni progressivo siquiera las de menciona. 2012 até 2014. Y la única razón que yo veo por la cual podemos tratar estas historias de la misma Guerra por forma informação nas aulas posteriores. luchamos contra eso es porque hay versículos allí que están en medio. Y tenemos otras aplicaciones ya de esos versos en el movimiento. Eu só quero Pero yo quiero sugerir que los tenemos que tratar de la misma forma. essa agência de Y eso es ignorarlos como si fuesen irrelevantes o ruido. Em 2016, Hermano Andrés, eles tinham cerca de 50.000 contas nas redes sociais que eram falsas. A maior parte delas eram como se eles estavam fingindo ser americanos. Eles estavam espalhando mensagens políticas. en la línea de Alejandro nosotros hacemos la misma cosa. Então, se eu Decimos estou, que la na muerte América, de Trump, la muerte de Alejandro, de Jerjes, tenho algum tipo de representa la transición de los Estados Unidos tendência, dizer, a las Naciones Unidas. branco. Eu então digo que eu não estou sozinha. Y luego Porque tenemos a todas Rafi, a essas Panion contas nas y mídias todas estas sociais cosas que ocurren ciertamente antes. estão espalhando desinformação. Si vamos a Daniel 11, versículo 4, E essas de hecho vamos a leer el versículo redes 3, sociais estão escrevendo histórias versos 2 y 3. sobre como Obama é tão rico. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Já foi Y se demonstrado. levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Você é muito mais seguro e reinará com grande sobre domínio os. e fará o que lhe aprouver. Que você é muito mais seguro entre Hermano os Felipe. imigrantes nos Estados Unidos do que entre os cidadãos. ¿Quién es ese rey valiente? Mas tem todas essas desinformações russas inundando as mídias sociais. Dos Y el Estados versículo 5, ¿cuándo es Unidos. eso? 2016, dia 21 de maio, ¿Cuándo decimos que el gran dominio ocurrió? Houston Tech manda uma mensagem. Não, sorry. En los 1260 años. Em Houston, no Texas. Así que la lectura tradicional de Daniel 11 para el movimiento, Existe uma. tal como lo hemos entendido, es hacer eso realmente. Está Excepto que nosotros vamos de la introducción de Trump esses supremacistas brancos. a la ley dominical Está protestando contra o Islã. para luego volver a 1538. Do outro lado dessa rua
existe outro Y luego rally, decimos que de ahí empieza también otra historia acerca del rey del norte y el rey del sur. que ¿Fue tu protestando sobre punto, alguma hermano coisa Andrés? sobre o assunto de negros. ¿Está bien? Dois protestos opostos uns Entonces, aos outros. ¿cómo No salimos mesmo dia, na mesma rua, de ese problema? no Texas. Le podemos preguntar al hermano Parminder cuando regrese. Completamente estabelecido e organizado pelo governo russo. ¿Alguna otra pregunta? Criaram uma página no Facebook para cada dos grupos. Así que la otra camada que yo quisiera colocar arriba de esta Localização. E conectaram es la então historia de la Segunda Guerra Mundial. quantas pessoas quanto eles pudessem. Y esta es la invasión de Polonia. Mentiras. Y eso nos da Resultado otro dessa resultado, agência de pesquisa sobre otra internet perspectiva. e a obra que eles fazem. Particularmente aquí cuando vemos a Muitas Demetrio informações estão y Antígono. saindo, surgindo pelos canais de notícias. Esta historia no te da el levantamiento del rey del norte. Hoje. Él ya estaba en poder. Então, algumas das histórias que estão sendo Esto es Hitler y compartilhadas, Stalin. esses novos Y de nuevo, websites, ellos están luchando contra tres aliados. disse que estavam vendo vazamento venenoso Esto sería la Segunda Guerra queda Mundial. da América El mismo hito. e da Idaho. ¿Y por qué podemos colocar la Segunda Guerra Mundial aquí, Grandemente prejudicados hermana Yumi? de ¿Por qué vamos a la Segunda Guerra Mundial? no ambiente. As pessoas manifestam, mas isso tudo é mentira inventada pela Rússia. Eles diziam que milhares de americanos Cuando hicimos las batallas Alfa y Omega, estavam pedindo os Estados entendimos que Pirro viene en cuántas partes. para que dessem de volta a Alasca Em para a dos. Rússia. Isso nunca aconteceu. Entonces, cuando estamos considerando al rey del sur, Muitas histórias sobre a Ucrânia hay un Alfa y hay un Omega. não eram verdades. Histórias sobre Entonces, o ¿cómo massacre podemos amarrar pelos aliados dos Estados Unidos? la historia Alfa con la Segunda Guerra Mundial? A história de que a Suécia adotou essa bandeira nacional islâmica. Lo que hicimos el Alfa y el Omega de que Pirro, a base naval dos Estados Unidos foi atacada na Turquia. y reconocimos História que él sobre essa representa a mulher Putin. muçulmana, morrendo, En la historia Omega. ignorou homem que estava morrendo Pero em existe una historia Alfa. depois de ataque terrorista. ¿Y cómo nosotros llegamos a la Segunda Guerra Mundial? A ideia de que o centro de pesquisa americano organizaram Perro era el 10º líder de Épiro. do bola. Y ahí nos habíamos dado cuenta de que un rey es lo mismo que un reino. Essa doença ébola. Ébola. E que eles ¿Quién criaram, tipifica a Putin organizaram también? essa ideia Stalin. do vírus Zika. Entonces pudimos luego identificar que Stalin era la historia Alfa. Geneticamente modificado. O problema com essas Y histórias cuando Stalin lucha contra el rey del norte, que elas são acreditadas por milhares de americanos. en la Segunda Guerra Mundial, Brasileiros também e os australianos creem nisso. porque ¿quién está intentando cabalgar a Alemania? Essa história que a União Soviética colocou lá fora El papado está tratando... nos Hay una alianza entre el Vaticano y Hitler sobre os Estados Unidos estarem por trás da AIDS. ambos tienen un enemigo en común. E hoje
que sería la Unión Soviética bajo Stalin. americanos ainda creem nisso. Entonces, cuando consideramos la Segunda Guerra Mundial, Gorbachev tenha publicamente pedido desculpa por isso. la invasión de Polonia ocurrió Claro que estava errado. en 2016 en nuestra aplicación. Se livrar dessas histórias. Y luego tenemos a Hitler Elas continuam aparecendo. E pra luchando completamente contra honesto, cuántos aliados. é pouquinho desencorajador quando eu vejo ¿Recuerdas cuáles eran los 3 aliados? sociais de pessoas no movimento Eh, que tem uma Gran Bretaña o Inglaterra, então uma história Polonia y Francia. sobre como os Gran Bretaña, Francia y Polonia. essas queimadas na Califórnia Hitler tiene un aliado importante en esta historia. foram organizadas pelo ¿Con quién se alió él? usando armas secretas a laser. Então você vê uma outra apresentação deste movimento sobre Con el Papa y con o Stalin. fechamento da nossa porta da graça. Então uma outra história Así que a pesar de que ellos son sobre más que enemigos, enemigos de muerte, ellos comienzan su historia en una alianza. no céu. E o problema é Y sin Stalin, Hitler nunca hubiese sido capaz de entrar en a guerra maior parte das pessoas contra los não 3 conhecem aliados. essa história. Por lo cual, de nuevo, hacemos una aplicación. São os protestantes conservadores. El rey del sur, Putin, Têm suspeitas do seu próprio governo. él permite al rey del norte, Hitler, Infelizmente, a gente cai nas mesmas coisas. o Trump, tome los 3 poderes del gobierno americano. Não sei se as pessoas sabem sobre essa teoria sobre esses rastros dos aviões. Y él toma uno de esos ramos de manera A história rápida. desses rastros Polonia. de avião, Y luego hay una guerra prolongada contra Gran Bretaña y Francia. seria, Y el aspecto de la Segunda Guerra Mundial que a mí me gusta quantos os aviões que vocês veem em cima da sua cabeça, es que nos da el aspecto, eso de la guerra en el frente occidental. ou os aviões estão liberando químicos na Y nosotros podemos ver que eso es en lo que Trump está peleando ahora. que Es tan parte de su guerra como lo va a hacer Rafia y Panion. população Porque la Segunda Guerra Mundial tiene 2 frentes. se engajarem ou numa guerra Desde la invasión de Polonia, comienza el frente occidental. guerra climática. Y de la Operación Barbarossa, Essas teorias de conspirações chegam no final à ideia de y a partir de la Operación Barbarossa, que a razão, comienza una guerra en el frente oriental. por causa de que são produtos químicos, Entonces, cuando vemos a Trump declarando una guerra, una emergencia nacional, y él entra en una guerra con el Congreso, él hace el cierre temporal del gobierno, teoria da Terra plana. encarando las investigaciones y el proceso de impeachment, sabemos que él está en medio de una guerra en el frente occidental. Nessa teoria. Y en esa guerra hay muchos, Mesmo que y en esa guerra hay muchas batallas. está incorreta, Y todas estas batallas se pelean en las cortes, está para a Segunda Guerra Mundial e ver que isso é fenômeno en las calles, en el Twitter y en aprenderam a não confiar nos las redes sociales. Y es una guerra en mayor parte de información. Y nosotros sabemos que esto es 2016 essa mensagem. y 2019. Quando nós misturamos a mensagem com teorias de Y lo que está conspiração, pasando en el occidente a irmã White tem capítulo completo muy inteiro pronto sobre isso. se irá al oriente o al occidente. Quando
al oriente. estavam misturando as Estos dos hombres comenzaron siendo aliados. de alguma forma pensaram que Y ellos van a luchar, colocar ou empurrar va a ser de la misma manera como John está luchando hoy. hermano Daniel. parte da obra de Deus. Did Demetrius E ela conquer diz: Seleucus? ¿Será que Demetrio llegó a conquistar a Seleuco? Arrancar uma pessoa de dentro do So fogo. how could we make application that É tão difícil mudar a mente das wins one pessoas. of the branches of USA in this issue? Entonces, ¿cómo podemos en esa perspectiva decir que Trump ganó uno de los ramos? Atrelados em suas mentes, arraigadas, Yo no diría que Demetrio fue que eles começam a derrotado. misturar com a mensagem. Él terminó huyendo porque su papá murió. Fazendo isso em 2016, Y en esa perspectiva, modelo, a gente diz que sobre o que a gente diz sobre no encuentras la victoria de Demetrio en alguno de los tres ramos, o Trump en alguno de los tres ramos del poder, de los tres poderes de Estados Unidos. de conspiração do governo. Uma conspiração dos democratas e da Hillary. De hecho, los tres ramos del gobierno no pueden ganar nada. Até que a profecia prove que estamos errados. ¿Cómo es que Ainda estamos fazendo el ramo judicial puede ganar algo? No puede, em 2013. porque en nuestra aplicación esos tres ramos del poder no pueden ganar ninguna cosa. 2014. Necesitamos otra historia que nos enseñe esa perspectiva. Essa aqui é o da Ucrânia. Entonces, si vamos a tener una batalla que ocurrió hace 2000 años, Revoluções. ilustrando las elecciones en Estados A Unidos, maior parte das sanções que os Estados Unidos es têm por eso que yo digo que necesitamos más de una perspectiva. são por causa dessa invasão na Ucrânia. Es esta perspectiva la que nos muestra quién Se gana. levantando contra o seu líder. Não posso me lembrar do nome dele. De hecho, nos enseña quién está usando el nuevo modo de guerra. Ele era corrupto. Es Seleuco el que tiene los casi 500 elefantes de guerra. Você pode ver isso apenas pela casa dele. Y se cree que Seleuco fue el hombre que terminó matando a Antígono. Provado. Mas ele Matou também a um queria fechar mais os laços com a Rússia. Así que podemos entender eso de la segunda perspectiva. Com a ajuda de homem. Esta nos muestra la muerte de Antígono. Paul Manafort. Just another question. Oh, sorry. No, no. Why the wars on the west? O mesmo que se tornou a cabeça da campanha. Porque la guerra en el occidente simboliza. Let me recall the question. É, It's like this. Paul Manafort foi corrompido por Oh antes- yeah. Why the war on the west? They symbolize the Ele, war that Ele happened está atualmente esperando por uma 2018. sentença. Porque la guerra en el Se ele frente fosse sentenciado, occidental você esperaria? simboliza la guerra que ocurre en Ele 2016. teria que passar pelo menos os próximos Ah, porque 10 está ou 2018. ¿Por qué hablas de 2018? Between Ele já é culpado. 2016 and 2019. Porque ocurre entre 2016 y 2019. Ele mesmo se julga culpado. O sea, tú quieres colocar el hito aquí de 2018. As pessoas se levantam The contra war of, Yanukovych. I forgot the name of the war. Heraclea. Ele corta seus laços com o leste. Heraclea. I'm talking about the war of Tenta pegar a Ucrânia e colocar em frente para a Rússia. Heraclea. As pessoas se levantam e removem ele. Cuando vamos a la historia de Pirro, Então, ao as pessoas estarem manifestando, lo que el hermano Daniel está diciendo es que de mais hecho hay uma vez, 4 os Estados Unidos batallas estão verbalmente apoiando os manifestantes. que hasta ahora solamente hemos estudiado la primera batalla, Culpa essa revolução. Coloca pero hay 3 batallas más. Heraclea, que agora nessa revolução, Asculum y Benevento. bem ali na porta.
e a Ucrânia. La batalla de Asculum es Rafia, Um dos povos que estavam tentando se juntar lo que el hermano Daniel está preguntando. Es que esto aquí es 2016 tinha y este es dito 2019. anteriormente Y tu pregunta es, ¿qué es que a Heraclea? OTAN é apenas uma ¿Qué está marcando dos Estados Unidos, esa batalla allí? instrumento. Y tú me preguntas, ¿por qué sigue haciendo la historia de la guerra en el frente occidental? Yeah, white means that is the Nenhum West estado na OTAN war tem independência. in the West Front war, and white's going to Eles become apenas são East usados later. pela América. What does that mean? ¿Por qué están ellos en guerra y por qué se llama la guerra del frente occidental y por qué luego se convierte en la guerra en el frente oriental? En la historia de la Segunda Guerra Mundial, É aí que começa os hacks. Stalin y Hitler están en una alianza de aquí a aquí, Sempre estão hackeando, mas eles nunca liberaram isso. pero esa alianza en algún momento empieza a interrumpirse en la mitad, durante ese periodo. E Putin invade a Ucrânia. Así que puedes marcar alguna cosa en ese periodo, Ele toma a Crimeia. pero no hay guerra abierta sino hasta que llegamos a esa historia. Então agora você tem não apenas Esa alianza todavía está en efecto. não apenas hackeando e tomando My question is informação. why it becomes East. What if Mi pregunta es por qué se convierte en el frente oriental después. Russia becomes East? ¿Por qué en Rafia se convierte Pode ver que en esse el frente em 2011, oriental? Ele disse nunca mais. Porque ahora, en vez de ellos estar peleando contra el Certamente occidente, está agindo dessa forma. él se va y lucha contra su aliado. E agora sim ele começa a agir como modo de guerra. Então em 2015, Está Matías ahí. em dezembro, ele simplesmente apaga Ei, o pode falar. poder, tira o poder. I think I more or less understand the struggle of Daniel. Yo creo que entiendo un poquito el problema de Daniel. Liga a energia de Sometimes people, I don't know, are not used to 250.000 pessoas na know Ucrânia. the two fronts of the two. Creo que a veces las personas no consideran los dos frentes en la Segunda Guerra Mundial. Em 2014 e 2015, And how it relates to the Western Putin world está today, treinando and what is the Eastern today also. para olhar e ver Y porque el occidente, ¿qué es el occidente en nuestra historia y qué es el oriente en nuestra historia? sem que ele sofra So por by the application, the three allies, invade a Ucrânia they symbolize the Western world. contra a lei Entonces en nuestra internacional. aplicación los tres aliados representan al mundo occidental. Mas isso aqui é They desinformação represent clássica. the Western world. Ele envia um homem No, the three allies em represent tanques camuflados the Western world. e com uniformes russos, sem a insígnia russa. But in the application, there's no countries, Então literally, quando but the three Obama branches. chama ele e diz, Pero en nuestra "Pare", historia no es, a sua resposta é: Na aplicação. nós não estamos lá. en nuestra aplicación no es ningún conflicto entre países literales. De frente para ele, No ten- A gente não tem os diz: três nós países temos literais, olhos, porque nós eles sabemos usam que mais você está lá. três poderes do governo, ou E três ramos do Putin governo. ele é capaz de apenas manter um I don't olho. even know if I helped. Continua negando isso. Ele sempre faz. I don't know that. Ele já está se preparando Trump quiere construir su muro para interferir na y él eleição necesita americana. dinero para ese muro. Entonces él está en guerra con quién? Ahora mismo. Em 2015 ele hackeia Con el poder legislativo y judicial. isso aqui é a Convenção Democrática Nacional Ellos no quieren hacer lo que él dice da Hillary Clinton. Ele rouba y por eso es que él pasó
este estado de emergencia. Então ele espera até o momento certo, em 2016. Y luego se fue a jugar golf. Bem lá, quando eles estão prestes a apoiar a Entonces hay una guerra en el occidente. para liberar todos esses documentos. Y cuando hablamos del occidente, Estados Unidos es en grande parte el occidente. A Hillary Clinton diz que uma das Él todavía ataca a la OTAN y a Gran Bretaña, a la Unión Europea. Él en todas las maneras posibles ataca el occidente. abusador. Pero en esta historia estás hablando específicamente de dentro de los Estados É Unidos. necessário ter presidente que possa se levantar contra Y entonces si él quiere construir un muro, él tiene que entrar en una guerra contra el poder legislativo y judicial. Também disse que ele é agente, Hermano agente Matías. da KGB, que Putin não tem nenhuma alma. Então a Não me relação quedou claro entre esses para mim. dois, você pode dizer, é bem ruim. E ele sabe que se a Hillary é presidente, Que es un ataque. ela não vai ignorar a Síria. Ela não vai permitir que Assad continue em poder. Ela vai lutar de volta na Ucrânia. Mas ele tem uma opção. E essa opção chegou com Donald Trump. Sí, concuerdo. En esta historia es la historia de una falla que nos lleva a 1945. ¿Y quién gana en 1945? Eles estariam vigiando, El rey del sur. eles grampeariam o telefone. Y en nuestro tiempo, ¿quién es el que va a ganar? El rey del Interrogariam norte. seus amigos. Eles tinham Si los mileritas hubiesen hecho su trabajo, ¿será que nosotros existiríamos? dossiê ¿Existiese alguna línea de los 144.000? 1979. No como la entendemos ahora. Em 1979, Entonces, no existe una historia omega si la historia alfa fue completa. a União Soviética e a Rússia La única razón por la cual existe nuestra historia omega es porque la historia alfa falló. uma coisa que a União Soviética faria Entonces, si los mileritas hubiesen terminado de hacer su trabajo e você não fosse importante, y Jesús hubiese vuelto, aí você toma algum tempo livre depois que você termina a escola, entonces no hubiese habido ninguna historia omega. você quisesse visitar a Rússia, Y yo estoy diciendo que eso es lo mismo con respecto a este alfa de se aquí. não fosse uma pessoa importante, Lo que nos hace considerar cuando lleguemos a 1844, grampear seu telefone, donde hay un error en el mensaje profético de ellos y luego un chasco. eles eram muito ¿Será que nosotros debemos esperar lo mismo? de se preparar. ¿O será que la historia de ellos fue una historia de una falla? Então, mesmo que você tenha apenas 20 Hermano anos, Emilis, nenhuma posição importante, e seus pais nem sequer são importantes, nosotros vamos a entrar en esa historia la semana que viene en detalle. você poderia estar no governo, Ya casi terminamos Ipso. algum lugar onde Ya você casi hemos terminado con lado, Ipso. eles poderiam vir, entrar na sua porta e mostrar você em vídeo o que você fez quando você tinha 20 anos. Quisiera saber cómo es que entendimos bien cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Conexão é estrangeira. Entendemos que la historia de Pirro viene en dos partes, una historia alfa y una historia omega. Qualquer informação da sua parte que eles pudessem, especialmente se você fosse dos Estados Unidos. Y representando que Pirro Eles estavam representa há a 40 Putin anos para nuestra historia. E dos seus acordos de negócio, Y más específicamente siendo Putin el omega de esa historia, ele construiu hotel
que, embora Entonces, ele sabiendo tente eso, dizer que não foi miramos a intencional, Stalin, que es la historia alfa. era um modelo de Entonces ahí eso negócio se convierte en nuestra perfeito referencia para entrar en la Segunda Guerra para a Mundial. lavagem de dinheiro. Então, muitas das coisas que ele fez que é muito suspeitoso. Y podríamos gastar muchas clases hablando de eso. Ele falou de forma favorável. Solamente hablando de cómo es que se levantó Hitler y el Vaticano se unió con ellos, o con él. Então, quando você chega a 2015, ¿Alguna otra pregunta? 2016, alguém perguntou: El último punto que yo quisiera hacer, por que Putin daria apoio a Trump e não el ataque de Hitler? Rafia con los elefantes. ¿Elefantes? Eu espero que isso seja um pouquinho mais claro para nós agora. Se puede alinear con los ataques relámpagos de los A história nazis. de Trump e sua conexão com a Rússia. Aqui, voltando pelo menos pelos últimos 30 anos. The actual Barbarossa attacks, they As were like a eles lightning. estavam, In Spanish, we use that word. Seguindo A ele lightning. em 1979, No, actually, ele casou Poland, com uma mulher do like against Poland. bloco soviético. Então eles eram capazes de monitorá-lo através da família dela. En español, no sabemos cómo se dice en Não inglés. pode negar que por essa história ele falou de forma muito favorável quanto a respeito da Rússia, Yo te explico. que eles haviam sido seus melhores Que clientes empiece a- e os bancos russos haviam Sí, deberíamos discutir eso cuando lleguemos a Rafia. salvou os negócios dele. También queremos hablar los elefantes y el nuevo modo de guerra. Vamos a terminar por ahora. O que eu realmente queria falar sobre Vladimir Putin, Sí quisiera hacer un último punto. até que a gente chegue na batalha. Era que Hitler no podía tomar o entrar en guerra con ninguno de esos tres O aliados que a gente vai fazer é conectar sin la alianza que él tenía con Stalin. com aquelas agulhas que a gente Porque la mayoría de ese material que él necesitaba, e ver como a gente pode conectar bien esse sea método gas ao o gasolina modo de o guerra. cauchos, Eu acho que a gente tem uma boa ideia de como isso se parece. tenía que venir de Stalin para él. Baseado primeiramente em como Putin foi treinado, Y yo hice un comentario ayer de que esta batalla es peleada o se gana por causa de esos 500 elefantes pra frente. y ellos vienen de Seleuco, Que não é nenhuma no de Ptolomeo. arma massiva. Así que cuando vemos el modo de guerra siendo usado en 2016, Sites como esse. hay mucho tiempo que se usa para tratar de identificar y culpar que es del rey del sur que viene esa nueva arma. E a América, na maior parte, Pero es algo que Trump es el mismo el que lo desarrolla. eles foram muito devagar. Por lo cual podemos hacer ese punto de que esa batalla la ganó él por su propia arma. essas Que no es histórias Putin que el que controla la cuenta de Twitter de Trump. pelo menos eu listei Y pelo él no menos estaba 10 haciendo esas declaraciones durante essas la teorias de campaña. conspiração que surgiram Y daí Putin no era el que estaba usando la Cambridge Analytica. Pero cuando consideramos las otras historias en la Segunda Guerra Mundial, aquelas que este aquí no es simplemente un apoyo de palabra. Stalin termina dando muchos materiales a Hitler. Entonces hay algo que se le dio a Trump que él no hubiese tenido guerra si no se le daba. foram criados pela ira. Así que lo que Putin hizo en 2016 fue desinformar y atacar mediante información. No, mediante la desinformación y el hackeo. Guerras de informação.
Quisiera agarrar una clase, tomar una clase el domingo. Y lo que vamos a hacer es entrar en la historia de Putin. Canal chamado Infowars e na Fox News. Y va a ser una historia bien básica, no en mucho detalle. E nesse Y queremos entender un poco de dónde viene essas Putin. campanhas, ok. ¿Por qué es que él tiene un problema con Hillary y una alianza não con precisa Trump? mais vir da Rússia. Uma vez que os americanos veem e creem nisso, Así que quisiera gastar solamente un poco de tiempo não estão mais vendo. en la historia que nos lleva a 2016. Eles estão ¿Alguna otra assistindo isso na pregunta? Fox News. Hermano Daniel. Eles estão questionando o certificado de nascimento do Obama e a saúde mental de Hillary Clinton. Sabemos que el rey del norte tiene que conquistar a 3 cuernos De onde essas histórias estão surgindo? y tenemos a 3 aliados. We have 3 allies there, Então agora dentro dos Allies. Estados Unidos, but in this case, he can't conquer them. o que as pessoas precisam Pero se en esa preocupar? historia él no los puede conquistar. Eu diria que não é tanto a Rússia, He can't. porque em He loses 2016 the war. Doesn't he? Él termina perdiendo la batalla. No puede ganarle a los 3 aliados. 5, In the Second World 500 War. elefantes para a Batalha de Ypres. Sí, Hitler pierde. So maybe Trump isn't able to do the Quem wall foi que trouxe 500 elefantes para a Batalha de Ypres? Tal vez Trump no puede terminar el muro. because he's not going to be able to conquer the That- legislative. Right. That's a failure. Él tal vez no pueda porque sería un dictador muy triste si él no logra terminar el Essa muro. informação como esse novo modo de guerra, nós não podemos. Pero esta es una colocar historia como de europeu. éxitos. Si quieres ser un dictador, Trump ¿se rodearían conmigo para orar?